E aí pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com o Dr. Thiago. O papo da última vez foi muito bom, então tivemos que repetir, fazer novas perguntas. Doutor, uma pergunta que o pessoal tem comentado com a gente também, seria interessante a gente abordar esse assunto, é o seguinte: no nosso escritório a gente vê muita questão de leilão de valores, né, para cobrar honorários para quem está começando. Por exemplo, o cliente chega lá e fala, você coloca o seu preço, tentando seguir o mais próximo possível da tabela da OAB, o cliente acaba chorando, fala, mas fulano, outro advogado faz um valor inferior, enfim, acaba te comparando com valores inferiores. Como o senhor vê essa questão e como o senhor cobra? Né? Sim, eu lembro de um caso de um cliente, quando eu fazia de tudo, né? Eu era clínico geral. Eu lembro de um caso de um cliente que foi lá para fazer um divórcio consensual, mas tinha bens. Ele tinha uma casa, um terreno, um carro e uma moto. E aí ele me procurou lá e falou, a minha esposa quer separar, e ela foi atrás de um advogado, o advogado vai fazer para nós dois e tal, mas eu tô meio receoso, então não sei não, acho que eu vou fazer o advogado particular também, eu vou querer um advogado separado dela para ver se tá tudo certo, enfim. Aí eu perguntei para ele, tá bom, então eu vou te dar o preço dos honorários. Eu fiz o preço da tabela na época, que era 3 mil e alguma coisa, né? Ele virou para mim tão assustado, mas tão assustado, que ele abriu os dois olhos assim e falou assim, nossa doutor, mas lá o advogado tá cobrando um salário mínimo. Aí eu peguei e falei assim, ele tá cobrando um salário mínimo? Tá bom, daí você pode fazer com ele, porque você não precisa de outro advogado, você vai ser consensual, mas o meu preço é esse. Mas ele tá cobrando salário. Então a gente vê que aqui a culpa é dos próprios advogados. Esse é o problema. Como que eu faço aqui no escritório? Eu acho que isso é a culpa dos próprios advogados, tal, que é uma cultura que o advogado tem que mudar. Se todo mundo pensar assim, eu não vou fazer por menos que a tabela. O cliente não tem aonde ele recorrer. Não tem, ele vai ter que fazer com o advogado e pronto, acabou. A defensoria não vai dar a condição para ele fazer, nem questão do convênio da OAB. Mas enfim, como eu faço aqui? Existem diferenças quando você emprega a palavra valor em contextos diferentes. Eu não dou o valor dos meus honorários antes de dar o valor do meu trabalho. Começa por aí. Então eu explico para ele, por exemplo, um cliente que precisa de um benefício previdenciário. Recebi a aposentadoria por invalidez, de repente o INSS chamou para perícia e perdeu. E aí eu explico para ele, é um processo complexo, eu tenho que analisar a documentação médica, vai ter que ter perícia novamente, o INSS já negou, vai ser pela via judicial, vai ter que fazer uma petição, eu demoro X horas para fazer uma petição, vou ter que ir com você na perícia, porque eu não gosto de deixar o cliente sem ir na perícia, aí vai ter, o INSS vai apresentar a defesa, vai ter a manifestação do laudo do INSS, que eu vou ter que impugnar, também do perito do juiz, vou ter que impugnar se for o caso. Enfim, eu explico para ele todo o processo, chega uma hora que ele fala assim, tá bom, doutor, eu entendi. E aí, o cliente, ele primeiro soube o valor do meu trabalho, porque a gente está falando de um benefício que era a renda dele, e eu vou conseguir de novo a renda para ele. O que é o sustento dele. Ele tem que entender que eu também estou trabalhando, que o meu trabalho é importante. Sem o meu trabalho ele não vai conseguir sustentar, não vai conseguir reaver o benefício dele, sem o meu ou de qualquer outro advogado. Então faça sempre isso, essa é a minha regra. Eu mostro antes o valor do meu trabalho, antes de dar o valor dos honorários.